Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, meus caros alunos e colegas concurseiros do site euqueropassar.com.br. Estamos dando continuidade à nossa introdução à Lei 8.112 de 90, no nosso curso de Direito Administrativo com foco em concurso público, pessoal. Nós estamos trabalhando a Lei do Servidor Público Federal e ela é de suma importância para nosso estudo dentro do concurso público. Se você quer passar no concurso público, você tem que estudar direito administrativo e tem de estudar a Lei do Servidor Público Federal. Não tem jeito, pessoal. Não só para os cargos que vêm da União, mas também nos estados e municípios, já que suas leis são totalmente baseadas na Lei do Servidor Público Federal. Então, como o nosso conteúdo é muito grande, eu não vou nem conversar demais, não. Nós já vamos direto para a nossa aula. Então vamos lá, Lei do Servidor Público Federal. E aqui nós vamos conceituar agora o que é o exercício da função do cargo público. O que seria o exercício? O exercício é quando o servidor começa efetivamente a desempenhar suas funções no cargo público ou função de confiança, pessoal. Nós vamos ver que o servidor terá o prazo de até 15 dias contados da data da posse para entrar em exercício, sob pena de exoneração. Então, pessoal, se eu fui nomeado, eu assinei, fiz todo aquele procedimento que nós vimos na aula passada, arrolei meus bens, informei que eu não tenho outro emprego público, nem outra função pública, e eu vou e sumo 16 dias. O que acontece? Eu vou ser exonerado do meu cargo, porque eu não demonstrei o devido interesse e respeito com a administração pública. Nós temos o prazo de 15 dias a contar da data da posse para entrar em exercício. Eu fui nomeado, eu assinei, entrei na posse. Eu tenho 15 dias para poder começar o exercício, sob pena de exoneração. E a partir disso, nós vamos estar em um estágio probatório, pessoal. Nós vamos estar ali, sendo avaliados a cada ano do nosso trabalho, do nosso serviço. Lembrando que eu falei na aula passada, se você estiver num cargo efetivo, para efetivação, o que acontece, pessoal, se você tiver avaliações negativas seguidas? Você também perde o cargo. Então o estágio probatório ele é muito importante e ele está elencado no artigo 41 da Lei 8.112/90, que vai ensinar para a gente que são estáveis, após 3 anos de efetivo exercício, os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Desculpa, pessoal, é o artigo 41 da Constituição Federal. É porque houve uma celeuma que a Lei 8.112 fala que o estágio probatório seria de 2 anos, seriam de 24 meses. No entanto, com a redação dada pela emenda 19 à Constituição, o que aconteceu? A emenda veio e afirmou que o prazo era de 36 meses, ou seja, 3 anos para a administração pública poder efetivar um funcionário. O que ocorre então, pessoal? Isso teve de ser decidido aonde? Teve de ser decidido através da nossa jurisprudência, através do nosso STJ e através do nosso STF e dos outros tribunais pátrios. Aconteceu que o STF afirmou a versão dada pela emenda, pela uma simples questão de ordenamento jurídico. Aquela pirâmide de Hans Kelsen que vocês viram na aula de Direito Constitucional. Ela mesmo, por quê? Porque a emenda constitucional ela tem uma força maior do que uma lei federal, ok? Então, por isso que nós vamos ter essa redação do artigo 41, onde afirma que são 3 anos para o efetivo exercício, para nomear os servidores para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Lembrando, são 3 anos, segundo redação dada pela emenda constitucional número 19 de 1998. O estágio probatório é o período dentro do qual o servidor é aferido quanto aos requisitos necessários para o desempenho do cargo, relativos ao interesse no serviço, adequação, disciplina, assiduidade e outros do mesmo gênero, pessoal. Então aqui vai ser analisada a efetividade do funcionário. Nós vamos estar trabalhando a presteza desse funcionário, como ele executa a sua função e como ele executa o seu cargo. A estabilidade que vem após o estágio probatório, a estabilidade no serviço público é o direito outorgado ao servidor estatutário, nomeado em virtude de concurso público, de permanecer no serviço público após 3 anos de efetivo exercício e aprovação em avaliação especial de desempenho. E essa avaliação especial de desempenho, pessoal, ela é quem vai definir se você irá pegar a sua efetivação ou se você irá perder o seu cargo.
Portanto, é de suma importância para o funcionário público estar trabalhando dentro dos princípios que nós abordamos, os princípios norteadores do direito administrativo e os princípios informativos do direito administrativo. Todos eles devem ser observados no exercício da função pública, sob pena de se ter uma avaliação negativa e de se perder o cargo. A estabilidade que vem após o estágio probatório, após a sua aprovação no estágio probatório de 36 meses, faz com que o servidor adquira estabilidade no serviço público e só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou de processo administrativo disciplinar, no qual lhe seja assegurada a ampla defesa. Nós vamos observar nas nossas aulas de conteúdo e nas nossas aulas de resoluções de questões que a ampla defesa dentro do processo administrativo ela é requisito necessário. Inclusive a participação do advogado em todas as etapas do processo administrativo. Se isso não houver, vai vir a gerar uma nulidade no processo administrativo e este deverá ser anulado. Então, pessoal, por isso que vocês têm de entender que somente através de sentença judicial transitada em julgado, o processo administrativo, onde esteja assegurada a ampla defesa, é que virá ocorrer a perda dessa estabilidade no serviço público. Nós também temos chamada investidura derivada, pessoal. E eu vou abordar para vocês as 6 formas de provimento derivado, correto? Elas são promoção, readaptação, reversão, aproveitamento, reintegração e recondução. São todas formas que eu sou investido em um cargo novo ou de volta ao meu cargo sem o concurso público, pessoal. Por quê? Porque ela é uma investidura derivada de uma função pública que eu já exercia. Nós vamos observar a primeira, que é a promoção. E como o próprio nome já fala, a promoção consiste na conquista por parte do servidor de uma posição melhor em sua carreira e pode ocorrer de forma horizontal ou de forma vertical, desde que não extrapole os limites da carreira, pessoal. Então isso aqui é o legítimo plano de carreira que nós temos dentro dos serviços públicos. E nós vamos observar que essa promoção, pessoal, ela não quer dizer uma promoção só de aumento de cargo, ou aumento de função, aumento de remuneração. Porque ela pode ser, como eu disse para vocês, ela pode ser horizontal, eu posso exercer um cargo aqui, pegar um cargo da mesma função, da mesma esteira hierárquica. Enquanto aqui em cima, eu também posso haver essa promoção, que eu posso subir, o chamado subir de cargo dentro da pirâmide hierárquica do sistema administrativo. Essa promoção, pessoal, ela depende de cada carreira e a promoção obedecerá a critérios referentes ao tempo de serviço e merecimento, ou somente tempo de serviço ou somente merecimento. A gente vai observar quando se trata de promoção, é tempo de serviço e merecimento, ou somente tempo de serviço ou somente merecimento. São os requisitos da promoção. Visto isso, nós vamos agora entrar para uma outra forma de investidura indireta, que é o quê? A readaptação. Ela já é um pouquinho diferente, pessoal. A readaptação é a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido. Então aqui nós estamos falando de um servidor público, pessoal, que sofreu um acidente, teve as 2 pernas amputadas, ou então ficou paraplégico, alguma coisa do tipo. E ele não pode exercer a sua função mais. Então o que vai acontecer? Ele vai ser demitido? Não. Ele vai ser readaptado pelo poder público. É importante ressaltar que o cargo a ser escolhido para o readaptando deve ser compatível com suas atribuições, a habilitação, o nível escolar e seus vencimentos. Então, pessoal, essa readaptação nela, o que isso quis dizer para a gente? Que a pessoa que sofreu o acidente, ela não pode ser prejudicada dentro da função pública. Então, o que vai acontecer? Ele vai ser readaptado para uma função que esteja no mesmo nível hierárquico, com o mesmo valor de vencimento, de remuneração, que precisa do mesmo nível de escolaridade. Ou seja, ele nunca vai ser rebaixado para uma função de escolaridade inferior, mas também não vai ser promovido a uma função de escolaridade superior ou com remuneração maior. Eles vão manter o mesmo patamar para que essa pessoa possa continuar trabalhando de forma estável e produzindo de forma estável na administração pública.
Na hipótese de inexistência de cargo vago, o servidor exercerá suas atribuições como excedente até a ocorrência da vaga. Se, entretanto, o servidor readaptando for julgado incapaz para o serviço público, este deverá ser aposentado, pessoal. Então nós vamos observar aqui, não existe o cargo, um cargo, como eu disse para vocês, no mesmo nível de escolaridade, com a mesma remuneração e que se adapte a essa restrição que ele teve em virtude da função, em virtude do acidente que ele sofreu ou da doença que lhe foi acometida, o que vai acontecer? Ele vai ficar como excedente. Então ele vai ficar ali aguardando a função acontecer. Se por acaso ele for julgado completamente inapto a qualquer uma das funções em exercício, o que acontece? Ele deve ser obrigatoriamente aposentado. Lembrando, pessoal, o funcionário público, nesse caso, ele não pode ser prejudicado de nenhuma forma, ok? Nós vamos observar outra forma, que é da reversão. O que seria a reversão? A reversão é o retorno à atividade do servidor aposentado. Então, eu estou aposentado e eu vou voltar à ativa, vou voltar a trabalhar no serviço público. Eu preciso, para voltar para o mesmo cargo ou para o mesmo nível de cargos que eu vou estar, eu vou precisar prestar um concurso público novamente? Não. Existem duas possibilidades para se ocorrer a reversão. A primeira, trata-se da hipótese da junta médica oficial declarar que o servidor aposentado por invalidez tornou-se apto novamente para o serviço. E pessoal, isso não é incomum. A gente pode observar isso até no INSS para o empregado seletista. Ele vai ter de 10 em 10 anos uma perícia para afirmar a invalidez dele. Aqui no caso também. Se ele passar por uma nova perícia e essa perícia constatar que, por exemplo, ele teria um problema na coluna, esse problema da coluna ele reverteu, o funcionário público, enquanto ele estava aposentado, ele fez um tratamento que acabou revertendo o dano causado à sua coluna. O que acontece então, pessoal? Vai acontecer a reversão. Ele vai voltar a ocupar o cargo público que ele ocupava. A segunda se refere à hipótese do servidor que, aposentado voluntariamente, venha requerer seu retorno ao serviço. Para este caso, é necessário o cumprimento de certos requisitos. E quais seriam esses requisitos, pessoal? A. A administração deve ter interesse no retorno do servidor. B. O servidor deve requerer expressamente o retorno. C. A sua aposentadoria deve ter sido voluntária. D. Deve haver o cargo vago. E E. O servidor deve ter atingido a estabilidade quanto da atividade. Então, ele tem de ser efetivado neste cargo para poder voltar a ele. Lembrando, pessoal, esses requisitos eles são obrigatórios no caso que nós vamos observar, desculpa, da reversão. Ele é obrigatório, todos esses requisitos são obrigatórios na segunda hipótese. No caso do quê? Da aposentadoria voluntária. Observamos então, pessoal, que nos dois casos a reversão do servidor far-se-á no mesmo cargo ou no cargo resultante de sua transformação. Então o que acontece, pessoal? Ele volta para o mesmo cargo ou então num cargo, por exemplo, se ele for inválido, para o cargo que ele exercia, num cargo parecido com aquele que ele executava e que agora está de acordo com as suas necessidades e com as suas privações. Entretanto, para o primeiro caso, que é o caso do funcionário que sofreu um acidente e que voltou a ter suas capacidades físicas plenas, encontra-se provido o cargo. O servidor exercerá suas atribuições como excedente, até a ocorrência de vaga, o que, é claro, não ocorrerá no segundo caso, pois a reversão no interesse da administração pressupõe a existência da vaga. Nós temos visto que o servidor que retornar à atividade por interesse da administração, que é o segundo caso, perceberá em substituição aos proventos da aposentadoria a remuneração do cargo que voltar a exercer, inclusive com as vantagens de natureza pessoal que percebia anteriormente à aposentadoria. E isso cai muito em concurso público, pessoal. Então, se ele voltou para o cargo, ele vai receber o que ele recebia, inclusive com todos os proventos dele. Todos os proventos que ele recebia, todas as qualidades, todas as promoções que ele recebeu, ele vai receber todas essas remunerações que ele tinha. Então, pessoal, a gente observa que no caso da readaptação, é de suma importância a gente saber dividir as duas hipóteses. Primeiro, a do funcionário que voltou a ter sua capacidade física.
E ele, no caso, vai trabalhar como excedente se não existir uma vaga. Já o segundo caso pressupõe o interesse da administração. Esse interesse da administração faz com que já exista esse cargo. São alguns dos requisitos que nós vimos aqui atrás. São o quê? Alguns desses requisitos eles estão intrinsecamente ligados à disposição dessa vaga. Então é de suma importância a gente estar observando todos esses requisitos para a readaptação. E ela costuma cair muito em concurso público, tendo em vista que ela é uma das mais complexas formas de investidura indireta. Assistam às nossas próximas aulas que eu vou estar terminando as formas de investidura indireta e terminando as conceituações necessárias para o entendimento da Lei 8.112 de 90, pessoal. Eu aguardo vocês nas nossas próximas aulas. Até lá!